tema, né, que são os gêneros para as nossas crianças. Então, companheiro, nesta noite, vamos unir em oração, em prece e rogar que o nosso companheiro da noite seja envolvido. Nós vamos transferir agora para a nossa companheira Heloísa, que fará a página e em seguida a nossa prece. Que Jesus nos guarde, nos abençoe. Do livro Vinha de Luz, Obediência Construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios 4:1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resulta da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscios dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis, servidores do Cristo, em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. E assim, Senhor Jesus, com esses ensinamentos trazidos por Paulo, nós lhe rogamos, Jesus, que abençoe, Senhor, a nossa noite, abençoe o nosso palestrante, os nossos tarefeiros, que possamos, Senhor, espargir essas energias maravilhosas que ora estamos recebendo aqui, por todos os nossos companheiros que estão doentes, que estão em casa, que estão nos hospitais, que possamos, Senhor, sermos multiplicadores, Jesus, dessa fidelidade a Jesus que Paulo nos indica, que Paulo fala, que sejamos obedientes ao Cristo. Sejamos, Senhor, obedientes à sua palavra, o seu evangelho, para que sejamos dignos, Senhor, da tua presença, do teu amparo. Que Jesus nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agora passamos a palavra para o nosso irmão Orson Carrara, agradecendo imensamente a sua disponibilidade de compartilhar conosco os seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e que a espiritualidade amiga o envolva, meu companheiro. Muita paz.
Muito boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação imensa poder me dirigir a vocês, integrantes e amigos do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Neste mês significativo de alcance de 98 anos de existência, de atividades intensas, e é muito interessante o título da palestra com o nome do centro, Trabalhadores de Jesus, e a palestra A Seara e seus Ceareiros. Eu quero cumprimentar a todos com o meu carinho e especialmente com a minha gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, ainda que virtualmente. A pandemia nos levou a um novo método de transmissão, de divulgação espírita, que se tornou intensa e muito comum para todos nós. Mas é uma alegria, e mesmo que virtualmente, existe sim a integração, existe sim o calor humano, para que aproveitemos esses instantes de convivência, ainda que virtual. Meu nome é Orson Peter Carrara, eu sou de Matão, no interior paulista. Matão é a cidade onde elaborou Caibar Schutter. Caibar Schutter que nasceu no Rio de Janeiro. E depois a sua história vai trazê-lo a Matão, onde ele estabeleceu as suas bases de trabalho, extrapolando as fronteiras, inclusive nacionais, para tornar-se conhecido e levar o nome de o bandeirante do Espiritismo. Então é uma satisfação muito grande falar aqui de Matão para vocês e propus o tema Seara e Ceareiros. É muito interessante a gente pensar nessas duas palavras, porque se nós pegarmos a palavra seara, por sua vez, e buscarmos a sua definição, nós veremos que a seara é um campo de cereais, é uma extensão de terra cultivada, na sua acepção, na sua definição mais comum. Por extensão, a palavra ceareiros são aqueles que trabalham na seara para cultivar a terra. E naturalmente que esta seara ou este campo de cereais são de plantio variado. Nós podemos ter variadas searas. Considerando o seu aspecto mais comum, utilizado como um campo de semeadura, de terra cultivada. Mas a própria palavra seara permite que ampliemos o seu significado para outros cultivos. Nós, os espíritas, por exemplo, costumamos com muita facilidade referirmos-nos à seara espírita. Seria este campo imenso de atividade, de colheita, de plantio, de cuidados que a seara espírita proporciona a todos nós. Mas é claro que a palavra também cabe em outras extensões. Podemos colocar uma seara acadêmica, uma seara profissional, uma seara familiar. Em todas elas cabe este significado da palavra, que em essência significa o trabalho, o cultivo, os cuidados todos com uma extensão de trabalho. E por outro lado, a palavra seara permite também que a localizemos numa seara extensa em dimensão, digamos, de distância, mas também ela pode ser aplicada na extensão do tempo. E, igualmente, é muito interessante porque cabe nela uma seara localizada, uma seara momentânea ou uma seara de grande extensão no tempo e no espaço. Porque o cultivo da seara, trazendo-a para os vários aspectos em que ela pode ser localizada, ela se aplica a situações de progresso, de desenvolvimento da mentalidade humana, ela se aplica à dedicação que possamos oferecer a uma causa, a uma ideia, a uma iniciativa, a uma família, a nós mesmos. Mas o nosso campo de foco aqui é a seara daquela dita por Jesus, muito conhecida por todos nós. Jesus
cultivou e cultiva a seara do coração humano, oferecendo-lhes o seu coração, oferecendo-lhe o cultivo, o cuidado com o seu evangelho, que semeou na história da humanidade e no coração do ser humano, de seus irmãos menores, que somos todos nós. Ora, isso nos traz a lembrança também desses ceareiros, uma vez que os ceareiros igualmente se encontram em diferentes estágios de acolhimento, de recepção, de responsabilidade, de assiduidade no cultivo da terra ou da seara em que se estendem as providências de trabalho. Imaginemos também que a seara ou a extensão do cultivo, do ponto de vista da comparação que estamos fazendo entre os terrenos onde são jogadas as sementes, e aqui trazemos no campo da comparação mesmo da semente, o campo, com o campo da semeadura verdadeira do Evangelho. Nós vamos encontrar, portanto, extensões e terrenos em diferentes condições. Terrenos pedregosos, terrenos de pouca profundidade, terrenos onde vicejam espinhos ou uma quantidade muito grande de pedra, e os terrenos e áreas cultivadas de terra boa, onde teremos o bom fruto resultante da semente que frutificou. Teremos as terras ou as áreas áridas, as áreas onde a chuva facilita o cultivo, o cuidado, ou as áreas onde o excesso de chuva prejudica o cultivo. Assim também é o coração humano. Apresenta-se a seara do coração humano repleta de variedades de comportamento e de entendimento. Porque os ceareiros, aqueles que recebem a semente, são ceareiros em diversas condições psicológicas, emocionais, culturais e, naturalmente, também morais. Os ceareiros são aqueles que recebem as sementes, que foram semeadas em seu coração, mas considerando os seus diferentes estágios de entendimento, de amadurecimento, nem sempre aquela semente semeada ali não foi cultivada, não recebeu os cuidados necessários para multiplicar-se em frutos benfazejos em favor da humanidade. Por isso temos aí aquela grande e sempre lembrada observação de Jesus, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nós vamos, antes de buscar o texto específico das anotações dos evangelistas, nós vamos trazer para vocês uma mensagem que originou esta palestra. Esta mensagem foi colhida deste livro, Evangelho e Vida, publicado pelo Lar de Teresa, aí mesmo do estado do Rio de Janeiro, Lar de Teresa com z.org.br, onde vocês poderão encontrar esta pérola literária. São diversos espíritos, o livro é fino, como vocês estão vendo, são diversos espíritos, mas com lições valiosíssimas. E eu tenho tirado palestras desses conteúdos que aí estão. Nós usamos em nosso Evangelho do Lar, entre os livros, este aqui também. E conforme vamos lendo as lições, vamos nos surpreendendo com a grandeza, com a simplicidade, ao mesmo tempo com a profundidade dos conteúdos apresentados por espíritos na psicografia, nestas mensagens selecionadas. Não são espíritos conhecidos de todos nós, nós estamos habituados com aqueles nomes muito conhecidos da psicografia de Chico Xavier ou de Divaldo Franco, mas são de grande conteúdo. Eu quero indicar o livro para vocês, e deste livro nós extraímos também esta palestra, porque temos feito outras palestras extraídas do conteúdo dessas mensagens. Eu vou ler para vocês a mensagem, porque a mensagem é curta, ela é de pouca extensão, e nos facilita abordar esse assunto da seara e ceareiros, que é o título do capítulo. E naturalmente que esse capítulo está epigrafado
abaixo do título, está exatamente com a citação muito conhecida que todos nós conhecemos, né? A colheita ou a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí o Espírito desenvolve o assunto fazendo as suas considerações. E ele começa assim: seara de Jesus é o mundo, onde ele, com o seu sacrifício, lançou as sementes, até então guardadas em seus celeiros de luz. O primeiro parágrafo já oferece uma observação interessante, porque todos nós sabemos realmente que a seara de Jesus é o mundo todo, onde habitam os seus irmãos menores em aprendizado, que somos nós. É o mundo onde ele, com o seu sacrifício de ter se submetido à nossa medíocre condição humana, encarnando entre nós, lançou nos corações humanos, nos contemporâneos de seu tempo, reverberando para os séculos vindouros, as sementes, até então guardadas. Olha que observação interessante. Sementes que estavam guardadas em seus celeiros de luz, conquistadas por ele, através da sua experiência, da sua sabedoria, detentor que ele era deste reino dos céus dentro de si. O reino dos céus é composto dessas sementes todas que fazem a pacificação interior trazida pela paz de consciência no desejo de servir. E cada ensino da Boa Nova, do Evangelho, que ele se fez portador, significa uma semente que frutifica em tempos diferentes no coração de cada pessoa que vai tomando contato com essas maravilhas. Continua o autor. Através dos tempos, os ceifeiros foram os corações de boa vontade e fé constante para cuidar, chamados para cuidar da gleba que ora se apresenta fértil, ora se apresenta árida. Ceifeiros foram os corações de boa vontade. Abre aqui uma observação importante. Nem sempre os ceifeiros ou aqueles terrenos onde a semente é semeada, onde a semente cai, são ceifeiros de boa vontade. Muitas vezes somos omissos, muitas vezes somos indiferentes, rebeldes, omissos, mas quando apresentamos a boa vontade e a fé constante, não somos daqueles vacilantes na fé, somos chamados para cuidar da gleba, somos cuidados com a plantação, com a sementeira, com a seara, com o cultivo dessas virtudes que foram semeadas, como se for uma plantinha frágil. E é assim a vida, o cultivo de todos os valores morais, das virtudes, enfim, pedem, solicitam esses cuidados como quando cuidamos de uma plantinha frágil. E essa gleba, essa terra, esses diferentes terrenos, ora permeados de espinho, ora pedregosos, ora com pouca terra, ora árida, portanto, significando a indiferença, o desprezo, o descuido, mas também ora fértil. E no decorrer dos milênios, tais trabalhadores, tais cultivadores de boa vontade e fé constante, sempre foram poucos. Muitas vezes estiveram reunidos em grupos afins. Vieram ao mundo oferecendo suor e lágrimas para que germinasse o amor à paz, a beleza e a ciência. Os ceifeiros, os cuidadores deste projeto de progresso, não é apenas no campo da moralidade, mas também no campo das artes, das belezas, da ciência, entremeadas também da pureza e da moralidade para fazer ecoar no coração humano, despertar os grandes valores da alma, oferecendo os seus sacrifícios, os seus esforços, o seu suor e muitas vezes a sua lágrima, oriunda da ingratidão, oriundas da agressividade que sofriam, para que germinasse o amor e a paz, a beleza e a ciência no coração dos homens. De outras vezes, surgiram não em grupos, mas isolados,
estiveram sozinhos em campos variados, em glebas cultivadas, onde havia muito descuido e indiferença e agressividade. E enfrentando, pois, a solidão, as incompreensões de todo tipo, e naturalmente o abandono, mas trabalhando incessantemente a fim de que a parte que lhes tocou na sementeira se desenvolvesse. E assim nos lembramos dos grandes ceifeiros em todas as áreas do conhecimento e do progresso, que em todos os tempos aqui estiveram em grupos ou isoladamente, oferecendo a cota do seu sacrifício, do seu esforço, da sua dedicação, dos seus cuidados, para que as sementes do progresso encontrassem eco no coração humano, do progresso moral, mas também do progresso intelectual, do progresso moral, enfrentando muitas vezes as resistências variadas, os preconceitos de toda a ordem, a incompreensão que lhes atingia o coração, saturado daquela boa vontade que o Espírito se refere no início da mensagem, saturados daquela boa vontade ativa e também da fé constante, a fé que não deixa desanimar, a fé que faz com que se avance constantemente, apesar das contrariedades que se abatem sobre todos aqueles que decidem por trabalhar nesta seara abençoada, para que esta seara se desenvolvesse, oferecendo seus frutos, frutos que fazem a felicidade. E prossegue o autor espiritual. Ainda hoje, são poucos os que assim se erguem, assemelhando-se a estrelas cadentes, percorrendo os céus dos ideais, iluminando a noite escura que acoberta a terra. São eles os apóstolos do bem e da verdade, os reveladores das ciências novas, os desbravadores dos mistérios da alma, aprestando-se como mestres nas diversas universidades, ou reconhecidos como multiplicadores das riquezas espirituais. Quando pensamos na extensão da expressão bem, apóstolos do bem e da verdade, os reveladores das ciências novas, os desbravadores dos mistérios da alma, apresentando-se como mestres nas universidades, ou reconhecidos como multiplicadores das riquezas espirituais, nós vamos com facilidade entender que todo esforço empreendido pelo progresso da alma, na área da mente, da psicologia, na área do progresso material, aliviando e atenuando os sofrimentos, as lágrimas, facilitando o desenvolver da própria vida nas áreas das diversas ciências, a ciência médica, especialmente nesta época de conflitos, de pandemia, mas também a ciência política, a ciência econômica, homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o bem da sociedade. São esses reveladores das ciências novas. Imaginemos aqui os benefícios da internet, da virtualidade que todos estamos colhendo nesta época de isolamento social. Quando podemos nos falar e nos ver mutuamente pela tela de um laptop, de um celular, quantos benefícios esses cientistas nos legaram, estão trabalhando para o progresso da humanidade, fazem parte, trazem a sua contribuição da inteligência, do desbravar dessas ciências novas, assim como aqueles que se dedicam a estudar os mistérios da alma humana, na psicologia, na psiquiatria, nas emoções, são os trabalhadores do bem e da verdade, que se apresentam, sim, como seres desenvolvidos, ou reconhecidos como multiplicadores das riquezas espirituais. Mas, atualmente, encontramos os trabalhadores da última hora, isto é, aqueles que chegaram e continuam chegando por último, à gleba do mundo, para incrementar o plantio e ajudar na colheita dos valores sedimentados, preparando novas semeaduras para os dias que virão. E diz o Espírito, é preciso multiplicá-los. Esses que continuam a chegar e que vão tomando consciência da importância desse cuidado do cultivo da gleba, no cuidado com a semeadura e a colheita, no preparo dos frutos,
para que novas semeaduras se estendam no coração humano, derrubando os paradigmas do preconceito, da agressividade, os preconceitos oriundos da ignorância, da discriminação, da violência que está. Que sejam arrebanhados todos os corações de boa vontade, que não lhes seja negada a oportunidade do crescimento, para que suas mãos se aprestem ao serviço redentor da boa nova, da boa vontade e do amor de todos, surgirá o mundo que Jesus almeja, o mundo de luz, onde serão abençoados os que souberem ser fiéis. Esta mensagem está assinada pelo Espírito Antônio de Aquino. E como disse a vocês, essa mensagem com este título que eu tive a oportunidade de ler para vocês, está nesse livro, Evangelho e Vida, que vocês poderão adquirir no site lardeteresa.org.br. Pesquisem lá porque vocês vão se encontrar com uma pérola doutrinária, desdobrando os valores do Evangelho. Muito bem, a análise desse tema, seara e ceareiros, nos leva a buscar o texto específico que foi motivo de inspiração para que o autor espiritual, através da mediunidade, se inspirasse realmente para fazer essas considerações de valor, trazendo ao nosso raciocínio, a nossa maneira de aprofundar o assunto, de buscar subsídios, até para entender a nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos fazermos multiplicadores dessa mensagem através do próprio exemplo. Então, nós vamos encontrar lá em Mateus 9:35, nós vamos encontrar a seguinte citação: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Então, diz aos seus discípulos, agora já em Mateus 9:37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muito conhecida esta anotação de Mateus, que nos abre uma perspectiva imensa de considerações, que abre uma perspectiva imensa de estudo e reflexão, e que o Espírito, no livro citado, utilizou para fazer o seu artigo, Seara e Ceareiros, que, por sua vez, me despertou o interesse, me despertou a vontade de fazer considerações em torno desse assunto. E esse assunto, verdadeiramente, abre mesmo uma janela imensa de possibilidades para pensarmos na vida, nas dificuldades, nas conquistas, nas tarefas, na extensão do trabalho, uma vez que a colheita, fruto da semeadura, ou a extensão de terra a ser cultivada, cuidada e colhida, é muito grande, porque significa o próprio mundo, onde estão os ceifeiros, ou aqueles terrenos áridos ou férteis, terrenos pedregosos ou com espinhos, ou terrenos bons que recebem as sementes da semeadura trazida pelo Mestre da humanidade. A semeadura das sementes da boa nova, das boas notícias. E, por isso, ele vai afirmar que a colheita é muito grande. Mas que os ceifeiros de boa vontade, de fé constante, aqueles onde o terreno é bom, é fértil e produz os frutos, são muito poucos. E são poucos porque muitos de nós, os ceifeiros, nos deixamos seduzir pela comodidade, pela indiferença, pela omissão. E aí isso nos leva a procurar, inspirados também por esse trecho do Evangelho, a mensagem trazida pelo grande Emmanuel, que está no Livro da Esperança, com o título Pensamento Espírita. Esta mensagem, ela também nos aponta, baseado nessa própria afirmação anotada por Mateus, que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E Emmanuel, no primeiro parágrafo da sua mensagem, que é o capítulo 86 do Livro da Esperança, nos traz a seguinte observação, que deve merecer de todos nós a máxima atenção. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a
transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Vejam que o primeiro parágrafo já constitui material para um congresso de vários dias. Porque ele se dirige ao leitor, se dirige ao nosso coração e diz: se você se propõe a colaborar no apostolado libertador, agora paremos para pensar no que cabe dentro da expressão apostolado libertador. Quantos ensinos e que profundidade não está embutido na expressão desse apostolado, deste conteúdo, desta riqueza cultural, doutrinária, moral, libertadora. Libertadora do quê? Da ignorância, libertadora dos preconceitos, libertadora das amarras do comodismo ou do egoísmo, das algemas da indiferença, que constitui o Espiritismo motivador para o nosso campo de ação. Do Espiritismo que nos convida exatamente a agir. Então diz o Espírito Emmanuel, conhecido Emmanuel de todos nós, se nós nos propomos a colaborar para que este conteúdo, este tesouro libertador do Espiritismo seja levado às almas humanas, auxilia o pensamento espírita a transitar, quer dizer, a movimentar-se, a ser conhecido, dando-lhe passagem, mas ele acrescenta, através de ti mesmo. Aí está o grande desafio individual a todos nós. Porque este é um convite direto à nossa melhora moral. Para que sejamos, conforme afirmou o apóstolo, cartas vivas deste apostolado libertador, que propõe perdão, que explica o perdão, que esclarece sobre a imortalidade da alma e nos faz entender, raciocinando na fé racional, na fé que compreende, e nos explica as razões do sofrimento e se apresenta como um consolador aos nossos corações e aflições, um apostolado libertador das algemas. Para que possamos dar passagem a este conhecimento, ou para que as sementes se frutifiquem através de nós pelo comportamento. É muito interessante pensar nisso. E ele segue depois. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer advocacia de opressão pela inteligência. Todos nós podemos adquirir os títulos do mundo na formação acadêmica, no poder, no alcance de posições de destaque, mas ele sugere, lembrando que precisamos fazer e facilitar com que o pensamento espírita transite através de nós, dando passagem ao pensamento espírita, para que possamos agir conforme o Espiritismo oferece. Demonstrando que a conquista intelectual acadêmica ou a conquista de um posto de autoridade são instrumentos para o benefício de todos, e não para a satisfação do nosso ponto de vista. E ele prossegue, eu não vou ler a mensagem inteira, ele prossegue com as suas considerações. A mensagem não é longa, vocês sabem que essas mensagens são bem compactas, mas nos parágrafos seguintes, ele vai exatamente desenvolver estas possibilidades que temos em mão, a liberdade de agir no terreno onde estamos. Por isso que disse lá no início que muitas vezes esta semeadura ou este campo de cultivo, ele pode estar localizado num instante de relacionamento com alguém, num instante em que estamos na ocupação de um cargo, seja ele remunerado ou não, isso é secundário, mas no uso exatamente das possibilidades que estão em nossas mãos. Então ele vai relacionar aqui, inclusive, as possibilidades materiais, ele vai falar da independência digna do pensamento trazido pelo Espiritismo, ele vai falar sobre a influência de que dispõe na sociedade, na família, sempre levando para que compreendamos a responsabilidade. E vai, depois de sugerir e destacar a importância de que podemos também falar, escrever,
agir e trabalhar pela expansão do pensamento espírita na divulgação, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele nos ensina. E conclui: a cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma, contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Esta mensagem traz uma expressão muito profunda. Para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. E aí, retornamos a pergunta para nós mesmos. Nós que estamos envolvidos com essa divulgação pujante, que vivemos diariamente, nós que estamos nos utilizando dos valores virtuais, das possibilidades virtuais que estão aqui conosco, quando é que verdadeiramente estamos permitindo que o Espiritismo vibre dentro de nós? O que cabe dentro desta proposta de Emmanuel? É imperioso estejas vibrando dentro dele. De que forma vamos encarar esta afirmação de profundidade do Espírito Emmanuel? É algo para se pensar. Somos os ceareiros. Os ceareiros convidados ao cultivo, cuidado, plantio, recolhimento dos frutos, da produção de frutos. Como estamos diante dessas questões? É bastante desafiador isso. Mas, ainda dentro de Mateus 9,37, há uma outra mensagem de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, no capítulo 148, em que novamente ele usa como epígrafe: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, ou os ceareiros, os que trabalham na gleba, na extensão de terra, no cultivo dessa semeadura que está no coração do mundo. E ele vai discorrendo com a sua costumeira lucidez, com a sua conhecida sabedoria, ele vai trazendo as nossas considerações. E no segundo parágrafo dessa mensagem, Ceifeiros, ele afirma: naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhavam a um rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Porque havia uma multidão de desalentados que procuravam o mestre em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca de orientação, aflitos com a situação que viviam. E foi então que Jesus vai afirmar que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele ergueu esta frase anotada por Mateus, referindo-se àquele instante real de uma multidão em busca e poucos trabalhadores reunidos. E Emmanuel continua: é que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. E olha que coisa importante: o Evangelho permanece destinado a enriquecer o espírito humano. A maioria aguarda o trigo beneficiado, ou o pão completo para alimentação própria. É o velho costume humano de aguardar tudo pronto. É o velho costume humano de que outros mastiguem para a gente engolir, sem despender esforços. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso,
A multidão dos desesperados e desiludidos continua caminhando pelo mundo, passando no mundo, como ele disse, em fileira crescente através dos séculos. Vejam, Emmanuel usa uma expressão forte. A multidão dos desesperados e desiludidos. Quem seriam esses desesperados e desiludidos? Aqueles que estão realmente abatidos pela dúvida, pelo medo, pela solidão, pela miséria moral e material. Aqueles que se encontram abandonados. Multidão de desesperados e desiludidos que não conseguem compreender os fenômenos da vida. E conclui a sua mensagem. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Ele dá uma pintura, um quadro aqui desses famintos sem iniciativa, desses aflitos desesperados que não movimentam-se, que não se movimentam por razões variadas. Não temos condições de julgar, não somos capazes, não podemos, mas paralisados na vontade, travados na iniciativa, sem coragem de buscarem o alimento que precisam para se reerguerem. E esse quadro persistirá na Terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Onde estamos nós? Esperando o pão completo, o trigo beneficiado, ou na condição dos que já estão ali trabalhando na seara, ceareiros dedicados ou ceifeiros acomodados e displicentes, negligentes, alheios e indiferentes. Daí a importância de multiplicar os ceareiros dedicados, de estimular a boa vontade e a fé constante nestes ceareiros que podem se multiplicar através da observação do nosso empenho, através da constatação dos efeitos da fé constante, dos efeitos do trabalho continuado. Seara e ceareiros. Bendita seara de trabalho para todos nós. Oportunidade valiosa de aprendizado. Estamos vivendo um momento atípico na história da humanidade. Convidados, porém, a nos tornarmos esses ceareiros dedicados, constantes, que buscam na fé e no trabalho a fortaleza de si mesmos, para continuarem os seus esforços de expansão do bem. E todo esforço que se faz não será em vão, nunca, porque o esforço de um, mais o esforço de outro, mais o esforço de terceiros, formarão forças que despertarão aqueles que ainda não tomaram a iniciativa, daqueles que ainda estão travados de medo, de inibição, ou tremores e traumas, mas poderão ser tocados pela perseverança dos ceifeiros dedicados, daqueles que vão produzindo os frutos da boa vontade, como iniciou o nosso amigo espiritual na mensagem dita do livro. Os dispostos de boa vontade e constante fé. Ora, a constante fé indica essa perseverança do trabalho. Ainda que a nossa enxada esteja em más condições e carente de aperfeiçoamento, nós ainda somos instrumentos limitados, carentes, imperfeitos. A nossa visão ainda é obtusa. A nossa experiência não está alicerçada ainda em conquistas que nos faltam para adquirir o verdadeiro discernimento da sabedoria. Nós ainda tateamos, mas isso não nos impede de continuar buscando. E esta busca incessante
da boa vontade e da fé constante, será capaz de contagiar outros corações adormecidos, que é preciso que despertem para multiplicar os trabalhadores de boa vontade que serão capazes de distribuir e produzir frutos em abundância que se desdobrem em benefícios para toda a coletividade. Seara e ceareiros. Meditemos nesta expressão. Procuremos pensar mais no que é uma seara. Se buscarmos relacioná-la com a parábola do semeador, o nosso entendimento ainda vai se ampliar mais ainda, não é mesmo? Ou a parábola da semente, e tantos outros ensinamentos trazidos pelo Cristo para despertar esse real valor do sentimento para a prática do bem. Ceareiros, somos todos nós, em diferentes estágios de maturidade e entendimento, alguns mais ágeis, outros mais lentos, alguns mais perspicazes, outros ainda sem a perspicácia, alguns puros de coração, outros ainda com o coração trazendo malícia, trazendo desentendimento, mas todos caminhando nessa direção. É preciso que, apesar das imperfeições e carências e limitações que trazemos, não interrompamos a nossa marcha, esta marcha que nos levará à exata compreensão do papel de viver com dignidade e produzir o melhor ao nosso alcance. Nesta noite bendita, ao meu coração agradecido a vocês todos e desejando cumprimentar a casa pelos 98 anos de labor. Eu sou de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, Mineiros do Tietê, que fica na região de Bauru. Vocês já ouviram falar de Bauru e Jaú. É uma cidade minúscula de 14 mil habitantes. No entanto, nossa instituição espírita lá, eu estou em Matão há 20 anos, mas eu nasci lá e desde cedo vinculei-me ao Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos. É uma casa que também completou 98 anos nesse 2021. Assim como vocês, em 2023, completaremos um século de existência. Vocês também, em 2023. Então, é uma satisfação para a alma, né? É uma gleba cultivada pelos seus pioneiros, pelos seus fundadores, pelos seus continuadores, pelos seus atuais trabalhadores, para que a casa, embora de portas fechadas agora por causa da pandemia, mas de portas abertas espiritualmente, porque a casa está de portas fechadas fisicamente, mas continua seu labor com a virtualidade. Que essas casas continuem a produzir. É fruto do trabalho de uma gleba cuidada e cultivada com muito carinho para chegar aos seus 98 anos. Meu abraço, pois, meus cumprimentos a toda a diretoria atual, com vibrações extensivas aos espíritos que trabalharam por ela nessas décadas todas passadas e que naturalmente manifestam seu júbilo também por este momento de 98 anos. Para que vocês prossigam trabalhando. Eu quero convidar a todos elevarmos o nosso pensamento a Deus com gratidão e dizermos ao Pai Celeste da nossa alegria por esse instante, a nossa alegria surgida dos frutos da gratidão, do trabalho que prossegue e prosseguiu e que nos traz nesse momento a fazer essa citação de 98 anos. Muito obrigado, Senhor. Que essas luzes se espalhe em favor de muitas criaturas que buscam a casa, fisicamente, no atendimento fraterno, ou espiritualmente, nos atendimentos aos espíritos em dificuldade. E o trabalho social que se amplia, a divulgação da doutrina, o intercâmbio entre os irmãos, a fraternidade esteja conosco, para nortear as nossas ações. Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Fiquem com Jesus. Meu abraço e até a próxima oportunidade com a minha gratidão.
Amém.